preparando-me para conquistar, não é? Então eu vou começar pregando pelo tema, não é? Você tem se preparado para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida? Amém? Porque eu quero que você saiba de uma coisa: não adianta vir aqui ouvir todas as mensagens sem aplicar na vida aquilo que está sendo passado aqui. Isso não vai adiantar nada. A bispa Natália leu aqui, não é, sobre que nós não podemos ser ouvintes negligentes, mas nós temos que ser operosos praticantes da palavra. Amém? Então isso depende de nós. E o tema da mensagem é esse: preparando-me. Eu estou me preparando. Você deve se preparar para conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Amém? E a palavra de Deus diz que o Senhor, quando foi à cruz do Calvário, Ele consumou todas as coisas, e agora Ele está apenas manifestando os seus desígnios sobre as nossas vidas. Mas a Bíblia diz que nós temos que ter, por exemplo, nós estamos pegando um texto lá do Velho Testamento, da saída do povo do Egito, da chegada em Gilgal, atravessando o Rio Jordão para entrar para conquistar a terra prometida, não é? Só que Deus rejeitou as pessoas que não creram, rejeitou as pessoas que ficaram na zona de conforto, que ficaram na inércia, achando que, não é, primeiro tiveram medo, tiveram dúvidas e não agiram de acordo com tudo aquilo que eles já tinham visto Deus fazer, com todos os milagres que o Senhor havia feito. Amém? Então nós vamos nessa noite trabalhar em cima desse tema. A mensagem é rápida, amém? Então eu espero que você abra o seu coração para que Deus possa fazer uma obra maravilhosa, porque Deus tem coisas grandes para as nossas vidas, amém? Essa palavra falou muito comigo enquanto eu estava preparando a mensagem. Graças a Deus por isso, porque eu precisava. Deus sabe o porquê, amém? Nós vamos ler um texto no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 9 em diante. A palavra diz assim: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, não é? Então a gente vê esse trecho que Deus está dando uma meio chamada em Josué. Deus falou assim: pô, cara, você já não ouviu falar? Eu não mandei você? O que você está fazendo aí parado? Deus já tem falado conosco há muito tempo, não é? Nessa série já falou conosco as 5 mensagens passadas, mas Deus já tem falado conosco há muito tempo, não é? Que nós temos coisas grandes da parte do Senhor, e que, como disse também a bispa Natália aqui, existem premissas, existem coisas que nós devemos fazer para que nós possamos receber aquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário. E Deus dá uma chamada em Josué: eu não mandei você? O que você está fazendo aí parado? O que você está esperando para tomar posse daquilo que eu tenho preparado para você, não é? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não se espante, porque eu sou com você por onde quer que andar. Eu quero que você lembre-se que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Amém? Que o teu espírito é um espírito com o Espírito Santo de Deus. Amém? Você não precisa, não pode, não deve ter medo de nada. Você deve, baseado na palavra, alinhando sua vida à palavra, avançar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Versículo 10. Então, depois de tomar uma bronca, não é, do Senhor ali, então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial, onde as pessoas estavam ali acampadas, né? E ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. 12. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Eles estavam antes do Jordão, né, já estavam na terra prometida, e essas 2 tribos e meia já haviam conquistado aquele espaço, né? Então eles já estavam ali assentados, já estavam, né, com a sua terra conquistada. E Deus falou a essas 2 tribos e meias, né? Lembrai-vos do que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos concede descanso e vos dá esta terra, né? Então Josué estava lembrando ao povo o que o Senhor havia dito para eles, que o Senhor já nos deu uma terra prometida. O Senhor tem uma promessa para nós. A palavra do Senhor diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Como Ele tinha tudo preparado para o povo judeu, para que o povo fosse liberto, para a provisão no deserto, para que o povo chegasse e conquistasse a terra prometida, Deus tem isso preparado para as nossas vidas também. E eu vou falar no português mais claro possível: isso daqui não é conversa para boi dormir,
não é? A gente não está aqui, como se diz também no popular, enchendo linguiça, não é? Nós estamos aqui porque nós somos filhos de Deus, amém? Nós estamos aqui porque Deus mudou a nossa vida, amém? E nós temos que caminhar essa carreira até em busca do prêmio da soberana vocação. Nós prosseguimos para o alvo, amém? E nós vamos alcançar, nós vamos atingir esse alvo em nome de Jesus, amém? Vamos orar agora, amém? Senhor Jesus, Deus maravilhoso, quero te agradecer, Pai, por essa noite. Quero te agradecer pela tua soberania, Senhor. Quero te agradecer por essa oportunidade de eu estar aqui, Pai, porque enquanto eu li essa mensagem, enquanto eu estudava, enquanto eu me preparava, o Senhor falou muito comigo, Pai. Obrigado por isso. E eu tenho certeza absoluta, Pai, que o Senhor vai falar a vida do teu povo nesta noite, Pai, porque nós estamos aqui nos preparando. Cada um de nós deve se preparar, Senhor, para esta batalha, para esta conquista, Senhor Deus, para que a gente saia, Senhor, deste patamar, Senhor Deus, deste estado muitas vezes de inércia na vida de algumas pessoas, Pai, que nós não recebemos isso, Pai. Nós somos chamados, Senhor Deus, para correr uma carreira que nos foi proposta por Ti, Senhor, e o Senhor que começou uma boa obra em nós, Pai, o Senhor nos dá todas as condições, e a Tua palavra diz que o Senhor que começou a boa obra, o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Pai. Mas nessa carreira, Pai, nós temos a nossa parte, e nós queremos, Jesus, queremos despertar, Senhor Deus, queremos levantar, Senhor Deus, queremos nos dispor em Tuas mãos, Pai, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor, como diz a Tua palavra, no fruto penoso, no penoso trabalho da sua alma, Pai, que o Senhor veja os frutos manifestados em nossas vidas, Pai. No Teu santo nome, Jesus, nós oramos com temor e tremor e recebemos aquilo que o Teu Espírito vai falar às nossas vidas, Senhor. No Teu santo nome oramos e Te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Amados do Senhor, lembre-se que você é amado do Senhor, amém? Que é um amor que nos constrange, que é um amor que não falha, que é um amor que não muda, amém? Nós estamos sendo preparados por Deus e nós precisamos estar atentos a isso, amém? Não sermos negligentes, amém? Para que a gente possa tomar posse da nossa Canaã, não é? Nós temos falado, a bispa tem falado, você já parou para pensar, não é? E não só para pensar, você já falou com Deus, não é? Para perguntar a Ele, para confirmar com Ele, qual é a sua Canaã? Nós temos diversas, né? Canaã é a nossa terra prometida, não é? Nós temos diversas coisas que nós queremos, que nós almejamos, que nós gostaríamos de ter, não sei, casa própria, um casamento, uma melhora no emprego, um negócio próprio, não é? O se envolver mais com a obra de Deus, o ser usado por Deus onde quer que você esteja, não é? Você sabe o que você está se preparando para conquistar? Não é? Você precisa saber, não é? Não pode vir aqui ficar alguma coisa assim, na coisa utópica, assim, naquela coisa só de pensamento. Você precisa saber para onde você está indo e o que você vai conquistar, amém? E quem pode dizer isso é só você mesmo na sua intimidade com o Senhor, para que o Senhor confirme, para que o Senhor dirija, não é? A Bíblia diz que o homem pode fazer planos. Então nós podemos fazer planos, o Senhor concede isso a nós, mas a Bíblia diz que a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então que nós façamos planos e que nós apresentemos esses planos ao Senhor, para que venha a resposta certa dos lábios do Senhor e o Senhor nos dirija à vitória, amém? Que a gente não fique, não é, acomodado, amém? Aleluia, Jesus. Voltando a falar nesse negócio da gente ficar acomodado, assim, ficar parado, ficar estagnado, ficar naquela inércia, assim, não é, que não se mexe, né, daquele jeitão assim, a gente costuma falar de zona de conforto. A pessoa está na zona de conforto ali, ela não se mexe muito. Na verdade, uma zona de conforto seria bom, uma coisa agradável, mas nem toda zona de conforto é confortável, não é? Então, pense, não é, no que você pode alterar na sua intimidade com o Senhor, para que você saia, não é, dessa apatia, para que você possa alcançar novos patamares em Deus, não é? Muitas vezes a gente não muda
por estar meio conformado com a situação. Faz tanto tempo que eu estou assim, as coisas não mudam, tal, e a gente acaba não tomando atitudes, não é? Uma vez eu vi uma palestra com um cara falando sobre realmente zona de conforto. Ele deu vários exemplos, e um exemplo que marcou bastante é quando a pessoa tem na sua casa uma assistente, uma empregada, uma diarista, seja lá o que for, e a pessoa é bem meia boca. A pessoa lava roupa e fica suja a roupa, a pessoa quebra prato toda hora, quebra copa, a pessoa vai cozinhar, queima comida, mas a pessoa fala assim, não, mas eu já estou acostumado com ela, né? Em vez de mandar embora e trazer uma coisa melhor, né, fica naquele meio receio de experimentar o novo. Experimente o novo para a sua vida, não é? Ouvindo a direção de Deus. Saia dessa zona de conforto para que você possa tomar posse da sua terra prometida. Amém? Nós estamos sendo ensinados por Deus através da sua palavra, treinados, porque a gente vem aqui um culto, é o mesmo tema, aí vem o mesmo outro culto, parte 2, parte 3, parte 4. Isso é um treinamento que o Senhor está fazendo com as nossas vidas. A gente tem sido encorajado. Hoje nós vimos Josué ser alertado. Eu não mandei você? O que você está esperando para fazer alguma coisa? Não é? Porque para toda conquista, não é, existe uma batalha. E quero que você se lembre que em Cristo todos nós já somos mais do que vencedores. Amém? A palavra é clara. Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Mas apesar de a gente ser mais do que vencedor, a batalha ainda existe e ela é muito real, não é? Talvez se fosse uma batalha como nos dias de Josué, que as pessoas tinham que pegar em armas e invadir e tomar as terras e matar pessoas, talvez fosse até mais fácil. Mas hoje é uma batalha espiritual. Então se nós não estivermos atentos às coisas espirituais, nós facilmente seremos ultrapassados, seremos enganados, seremos ludibriados pelo inimigo. A palavra de Deus diz assim: atentando nós nas coisas que não se veem. Né? E a gente fica só preocupado com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente vê, com o nosso sonho, com coisas materiais. Então a Bíblia diz assim: atentando nós nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são materiais, são temporais, passageiras, e as coisas que não se veem são as eternas, são as coisas que o Senhor consumou ali na cruz do Calvário, e dentre elas estão as promessas para que nós conquistemos a nossa terra prometida. Amém? Então essa batalha, apesar de ser espiritual, ela é muito real nas nossas vidas, amém? E eu acho que você sabe, não é? Que o nosso inimigo não desiste, não para, não descansa, não tira férias, não fica preocupado se vai trocar de carro, se vai comprar isso, se vai comprar aquilo, se vai casar ou não, não é? A verdade é que as armas que o inimigo usa, às vezes elas são tão sutis, não é? E infelizmente, muitas pessoas que são de Jesus, muitos crentes, eles não percebem que estão caindo em ciladas, que estão sendo enredados ali, pisando em campos minados, não é? E aí quando se dão conta, já estão feridos, estão machucados, desanimados, impedidos de seguir para conquistar a sua terra prometida. E hoje nós vamos aprender, não é? Nós vamos falar exatamente, especificamente, não é? Sobre uma das mais poderosas armas que o diabo usa contra os filhos de Deus, não é? Que o diabo adora usar, que é a dúvida, não é? E por que é importante que o altar lhe ensine sobre isso? Porque a nossa vida aqui é uma jornada de fé, e fé é o contrário de dúvida, amém? E durante essa caminhada, lógico, dúvidas podem surgir no coração. Todos nós, não é, passamos por períodos de incertezas, assim, temos às vezes algumas dúvidas, não é? Será que eu fiz a coisa certa? Não é? Será que eu tomei a decisão que era a mais correta? Será que era isso que Deus tinha para a minha vida? Não é? Ou será que eu devo aceitar essa proposta que estão me fazendo aqui? Na verdade, existem muitos tipos assim, de situações, não é, que trazem dúvidas à nossa vida. Por exemplo, se a pessoa tem dúvida quanto ao futuro, não é? Essa dúvida se chama preocupação. Se a pessoa tem alguma dúvida em relação ao futuro, ela preocupa o seu coração, a sua mente, em relação a alguma coisa que ela nem sabe se vai acontecer, mas aquilo toma tempo, aquilo toma parte da sua vida, e a pessoa fica ansiosa com relação àquilo. Se a dúvida é em relação a pessoas, a relacionamentos, não é? Ela se chama suspeita. Será que eu devo fazer negócio com essa pessoa? Essa pessoa está na igreja, mas será que ela realmente entendeu a doutrina, a palavra? Será que nós podemos ter o mesmo jugo sobre as nossas vidas, ou é melhor eu esperar um pouco mais? Não é?
Se a dúvida é em relação a nós mesmos, não é? Se nós temos problemas conosco, não é? De ficarmos amedrontados, essa dúvida chama-se complexo de inferioridade. Eu não sei se eu vou, eu não sei se eu faço, mas será que eu tenho capacidade? Será que é isso que Deus tem preparado para mim? Eu acho que não, eu acho que eu não mereço isso, não é? Isso são dardos inflamados que o maligno vive lançando sobre a vida do povo de Deus, amém? Se a dúvida é sobre Deus, não é? Ela se chama descrença, não é? Deus fala alguma coisa, Deus promete alguma coisa na sua palavra, e você pensa, mas será que é para mim? Será que é isso mesmo? Você está desacreditando naquilo que Deus disse em sua palavra. E se a dúvida é uma coisa mais forte, mais generalizada, é sobre qualquer coisa, é sobre tudo, ela se chama ceticismo, não é? Se a pessoa começa com um tipo de dúvida, aí deixa entrar outro, né? São dardos inflamados que o maligno vai lançando. De repente a pessoa está cética. A pessoa não acredita em mais ninguém, a pessoa não acredita em mais nada, a pessoa não acha que vai conseguir mais alguma coisa, e a pessoa vai apenas levando a sua vida, amém? Mas nós precisamos saber, não é? Que a preocupação, que a suspeita, que o complexo de inferioridade, que a descrença, ou até mesmo o ceticismo, não é? Que todas essas coisas diante de Deus são pecado, porque a Bíblia diz assim, que tudo que não provém de fé é pecado. Isso quando nós não cremos naquilo que a palavra de Deus diz, não é? A respeito das suas promessas, a Bíblia diz que isso é pecado, ou seja, a dúvida é pecado. E eu quero que você entenda isso, porque como nós somos humanos, não é? Nós somos suscetíveis à dúvida. Não vai falar assim, eu nunca duvidei de nada. Não, nós somos humanos, não é? Cabe a nós, como orientadores da parte de Deus para a sua vida, não permitir que essas dúvidas causem derrotas, que essas dúvidas se instalem na sua vida, como infelizmente tem causado na vida de muita gente, amém? Tiago, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, falando sobre a sabedoria, não é? Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Versículo 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, né? Uma hora está lá, outra hora está aqui, uma vez está lá em cima, outra vez está lá embaixo, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago diz que nós não podemos duvidar, porque a dúvida vem do maligno. E essa, não é? Como eu disse, é uma arma poderosa dele. A Bíblia diz que o maligno, não é? O derrotado, ele é o pai da mentira. Toda dúvida que ele lança na sua vida é uma mentira, porque ele está tentando contradizer aquilo que a palavra de Deus tem como promessa para as nossas vidas, amém? E o pai da mentira, o que ele faz? Ele gera dúvida, ele atira um dardo inflamado de dúvida ao coração e faz a pessoa ficar instável, faz a pessoa titubear, faz a pessoa parar de olhar para o alvo. E a pessoa passa a ser como uma onda, vai para frente, volta para trás, para frente, para trás. Um dia está grande, outro dia ela está pequena. Um dia a pessoa está bem, outro dia a pessoa se sente a pior criatura do mundo. Um dia a pessoa quer acreditar, no outro ela já não quer, já está desanimada, já não acredita. Num dia ela se vê em Gilgal, fazendo planos para conquistar. Aí outro dia parece que ela se vê no deserto, andando em círculos. Tudo isso é causa de dardos inflamados, que o maligno lança os dardos, e nós não estamos preparados com o escudo da fé, nós não estamos alicerçados na palavra, e isso acaba afetando as nossas vidas, amém? Mas pior do que isso é o que Tiago diz no versículo 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Nós estamos impedidos de receber de Deus quando nós deixamos essa dúvida permanecer na nossa vida, amém? E isso é sério. Se a dúvida me impede de alcançar alguma coisa de Deus, é porque a dúvida está me derrotando. E eu não estou aqui para permitir isso na minha vida, amém? Eu falei para os irmãos que quando eu estava preparando essa mensagem, Deus falou demais comigo, e eu espero que o Senhor fale ao seu coração também, para que você não permita, não é, que você continue nessa vidinha, amém? Porque você foi chamado para conquistar, amém? A pessoa pode até passar por lutas, por dificuldades, mas se a dúvida que procede do maligno a derrota,
ela não alcança uma coisa sequer de Deus, não é? Às vezes a pessoa vem à igreja há anos, não é? E não consegue avançar, não consegue prosseguir para o prêmio da soberana vocação, não é? Muitas vezes, ou muitos cristãos, não é? Acabam vivendo apenas da misericórdia do Senhor, daquilo que Jesus falou para aquela mulher samaritana, não é? Que comia as migalhas que caíam da mesa, não é? E nós não fomos feitos para nos alimentar de migalhas, nós somos feitos para nos alimentar do banquete que o Senhor tem preparado para nós, amém? Todos nós estamos aqui diante de situações difíceis, não é? O país está em crise, não é? Nós temos problemas em todas as áreas, é a área econômica, política, é a área financeira, é a área de saúde, é a área de segurança, não é? E nós passamos por situações difíceis, e às vezes aqueles nossos sonhos, né, da conquista da casa própria, do negócio próprio, de ter um padrão melhor de vida, um salário melhor, não é? Ou até pessoas que esperam coisas no âmbito dos seus relacionamentos, de repente se casar, ou ter um relacionamento restaurado, não é? Ter um marido que seja o pastor do seu lar, uma mulher que seja uma mulher sábia, prudente, que os filhos, né, estejam na casa do Senhor, não é? Tudo isso são sonhos, são projetos que devem ser conquistados por nós, amém? Por isso que a mensagem diz, preparando-me para conquistar, que nós possamos realmente dar esse passo, para que essa conquista se manifeste em nossas vidas. Nós estamos aqui com grandes desafios, e se nós duvidarmos, nós não alcançaremos nada de Deus, amém? Então nós vamos repreender essa dúvida, essa coisa que nós sabemos que é a arma do maligno contra as nossas vidas. E eu quero que você veja o que o apóstolo Paulo, que passou por tribulações, que passou por decepções, que passou por grandes lutas, ele escrevendo para a igreja de Coríntios, no capítulo 4, na segunda carta dele, ele diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, não é? Então esse aqui é o apóstolo Paulo, aquele que falou face a face com o Senhor Jesus Cristo, lá no céu, que foi arrebatado por Deus, não é? Que teve a revelação de toda a graça de Deus, que tinha o conhecimento do desígnio de Deus para a vida dele, que ele sabia para onde Deus iria levá-lo. Olha o que ele diz, não é? Às vezes nós somos, o 8 por favor, em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Então tribulações nós passamos por ela, mas nós não podemos deixar a angústia, aquilo que mata a nossa esperança, permanecer nas nossas vidas. Perplexos, não é? Às vezes nós nos deparamos com situações que nós falamos, não é possível uma coisa dessa na minha vida. E Paulo diz assim, olha, você pode ficar até perplexo, você pode pensar, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo, porém você não deve ficar desanimado, perder o ânimo. Por isso que o Senhor disse, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, amém? Deus nos exorta para que nós sejamos corajosos, para que nós tenhamos bom ânimo, amém? Eu posso ficar atribulado, perplexo, mas eu não posso ficar angustiado, aquela coisa que mata a minha esperança, nem desanimado, porque a angústia e o desânimo são sinais da dúvida que está prevalecendo sobre a nossa vida, amém? O versículo 9, o apóstolo Paulo continua, perseguidos, porém não desamparados, não é? Muitas vezes nós temos perseguições em várias áreas da nossa vida, mas nós não estamos desamparados. Deus está conosco, mesmo que você não esteja vendo, Deus está conosco. Deus não perdeu o controle, Deus não perdeu o tempo, Deus não perdeu o prazo, como contou um testemunho do advogado aí do Adilson Bispo lá. Deus está no tempo exato. Nada foge do controle de Deus. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus da Bíblia Sagrada. Esse é o Deus que nos trouxe até aqui e que vai nos levar para a sua glória, amém? E que tem um plano maravilhoso para as nossas vidas enquanto estivermos aqui, amém? Abatidos, porém não destruídos. Nós podemos ficar abatidos, podemos estar assim, né, por uma situação difícil, na parte financeira, problemas familiares, porém não seremos destruídos, porque destruído significa aniquilado, significa que acabou, significa que não tem mais jeito, e não é assim para conosco, amém? Eu posso ser perseguido, mas eu não posso me sentir desamparado, porque se eu me sentir desamparado, eu vou estar duvidando de Deus. Se você sentir, e agora o que eu faço? Não é? Você espera em Deus,
porque o Senhor ouve as nossas orações, amém? Eu posso estar até abatido, mas eu não posso pensar que alguém possa vir a me destruir, porque senão eu também vou estar duvidando de Deus, amém? Porque a palavra do Senhor diz que Ele começou uma boa obra e Ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Deus vai completar a obra numa coisa destruída? Não, Deus vai completar a obra nas nossas vidas em perfeita vitória, amém? Porque nós somos conduzidos sempre em triunfo. Ah, mas eu não vejo isso na minha vida. Você não vê, mas Deus está te conduzindo em triunfo. Deus está trabalhando na sua vida para que você possa manifestar a glória dEle, amém? Para que você possa manifestar o bom perfume de Cristo, para que você seja verdadeiramente a carta escrita pelo Deus vivo, amém? Aleluia, glórias a Ti, Senhor. E é muito importante que nós tentemos enxergar as causas das dúvidas sobre Deus, não é? E como é que se lida com essas dúvidas? Porque se nós não identificarmos o problema, não é? Como é que nós vamos trabalhar para resolver esse problema? Como é que nós vamos sair da situação? Então a gente precisa identificar aquilo que está gerando dúvida, preocupação, ansiedade, seja lá o que for, que está tirando o seu foco e impedindo você de conquistar a terra prometida, amém? E nós vamos falar sobre 3 pontos. Existem vários, não é? Mas nós vamos falar uma coisa bem sucinta sobre 3 razões básicas para as pessoas duvidarem de Deus, amém? O primeiro ponto é a crítica. Então, as críticas causam dúvidas sobre Deus. Quando alguém começa a criticar a Deus, começa a criticar a fé, muitas pessoas ficam em dúvida, não é? As pessoas não estão ali alicerçadas, fundamentadas na palavra. E às vezes você está determinado a fazer alguma coisa e aparece alguém, aparece alguma situação que atrapalha você, não é? Por exemplo, de repente você está determinado a fazer, a partir desse mês eu não falto a nenhum culto, a partir desse mês eu vou trabalhar na obra de Deus, eu vou me envolver mais com a obra de evangelização, eu vou dizimar fielmente, eu vou amar os meus irmãos incondicionalmente, a partir desse mês aqui eu vou ter uma comunhão mais íntima com Deus, né? A gente vive falando aqui, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não tenho ouvido Deus falar comigo. Aí pergunto para o irmão lê a Bíblia? Eu não tenho lido. Então você não vai ouvir Deus falar com você, porque Deus fala conosco através da sua palavra, amém? E às vezes nós vimos a um culto, Deus fala, Deus nos renova, não é? Só que nós temos uma carne, e se nós não subjugamos essa carne, logo a gente sai, alguma coisa tira o nosso foco, e a gente deixa de lado aquele propósito, não é? De repente fala assim, não, agora eu vou me aplicar, eu vou me separar 5 minutos, que Jesus, 5 minutos não é nada, eu vou aplicar 5 minutos de oração e 5 minutos de leitura bíblica, não é? E às vezes a gente sai daqui o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, você já esqueceu o que você ia fazer, não é? Ou então se alguém chega e diz assim para você, não é? Você vai fazer isso, não é? Você só vive na igreja, você, que é isso, cara? Você vai na igreja para sustentar pastor, para dar dízimo para pastor, não é? Você vai todo domingo na igreja, mas precisa ir todo domingo na igreja? Se não for, você vai para o inferno, é isso? Né? Já perguntaram para mim, mas você vai todo domingo na igreja? Precisa ir todo domingo na igreja? E aí começa a crítica, não é? A pessoa, se você começa a dar ouvidos para pessoas que não têm a mesma sintonia que você, não conhecem a mesma doutrina que você, a pessoa começa a questionar, mas se Deus existisse, o mundo não estava desse jeito. Se Deus existisse, não tinha aleijado. Se Deus existisse, não tinha gente pobre, né? E essas críticas que você muitas vezes se permite ouvir, começam a gerar dúvida. E aí, o que acontece? Essa dúvida entra em você, e aí você começa a questionar, a pensar sobre o que a pessoa falou, né? Afinal de contas você pensa, não é? Será que é isso mesmo? Será que eu estou agindo como um tolo, não é? Ou como um fanático, indo tanto à igreja, não é? Será que os pastores, não é, não estão equivocados, não é? Por que eles estão com razão e eu não estou com a razão? Será que esse crítico de Deus, essa pessoa que vem, não é, questionar a minha fé, será que ela não está certa? E aí o salmista diz no Salmo 73, com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Amém? Então se você não se deixar envolver por críticas, o seu coração vai estar limpo. No versículo 2 o salmista confessa, quanto a mim porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, não é? Era Davi, não é?
Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, e ele diz: quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu me desviasse, para que eu fosse por outro caminho, que não o caminho que o Senhor tinha para a minha vida, amém? E o versículo 3 diz assim: por que ele quase resvalou os pés? Porque eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, não é? Então muitas vezes, o diabo, como é astuto, ele começa a lançar coisas na sua vida, de diversas formas, né? E aí você olha para a sua vida, você fala: tenho procurado ser temente a Deus, vou à igreja, sou dizimista, estou atento aos cultos, mas não é justo. E aquele meu vizinho lá, que o cara não teme a Deus, não quer saber de nada, não é? Comprou carro novo, foi passar 40 dias na Europa, não é? Era isso que Davi estava olhando, né? Começou a olhar para a vida das pessoas ao seu redor e viu que aqueles que não temiam a Deus, aparentemente, estavam melhores do que ele, mas era a lei do engano, amém? O salmista disse: eu quase caí, eu quase naufraguei, eu quase me desviei, porque eu fui ver os perversos, eu fui olhar para a vida daqueles que não temem a Deus, e eu dei atenção ao perverso, olhei o perverso, vi que o meu vizinho tinha uma Mercedes, que o ímpio tinha uma casa de 3 andares, e aí eu comecei a ficar com inveja, aí eu comecei a criticar a Deus no meu coração. Puxa, por que ele tem, e por que custa Deus fazer isso para mim, já que Deus é o dono de todo o ouro e toda a prata? Aí começa a usar até a palavra contra o próprio Deus, né? Gerou dúvida. Eu não tenho e o meu vizinho tem. Onde está Deus na minha vida? Por que isso está acontecendo comigo? E vem logo alguém que se diz amigo e diz: tem razão, cara. Você vai lá segunda, quinta, domingo, e o teu vizinho macumbeiro foi quem apareceu com um carro novo. O que está acontecendo na tua vida? Não é? Você não está pagando os votos direito lá? O que está acontecendo? Não é? Alguma coisa, e a pessoa fala, né? Alguma coisa está acontecendo, porque o cara tem e você não tem. Amado, não é? Nós lemos o Salmo 73, só os 3 versículos. Se você tiver um tempinho, leia o Salmo 73 inteirinho, e você vai ver, não é, a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. Qual é o fim dessas pessoas, amém? O final do ímpio, você já sabe qual é. Você não pode invejar ninguém. E eu vou dizer uma coisa: não duvide de Deus. Toda vez que nós deixamos esses questionamentos entrarem, nós estamos colocando em dúvida a palavra de Deus, e isso entristece a Deus, amém? Deus, o nosso Deus, é o Deus dos impossíveis, amém? Você tem que acreditar, você tem que crer, faça a sua parte, porque os resultados virão de Deus. A palavra de Deus diz no livro de Eclesiastes, capítulo 3, há um tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus, amém? E Deus sabe qual é o tempo certo para as nossas vidas, não é? Mesmo que a gente pense: não é justo que esteja acontecendo isso comigo. Por que Deus não me dá um livramento? Por que Deus não me dá um refrigério? Por que Deus não me dá um escape? Custa para... Não pense assim, não fale assim. Isso é tolice, amém? O salmista disse: quase me resvalaram os pés. Tem gente aqui na igreja que quase já se desviou, que passou por problemas e quase saiu da igreja, porque um vizinho disse, porque o legalista disse, porque a pessoa ficou com uma dúvida, deixou aquilo crescer no seu coração, porque um familiar começou a falar assim: olha, mas você prega graça, mas lá também prega graça, não é? Mas por que vocês são diferentes dos outros? Todo mundo é igual, a palavra de Deus é a mesma, não é? E começa a tentar colocar dúvida no seu coração. Tem gente que quase resvalam os pés por causa da dúvida, por deixar, não é? Por dar ouvidos a essas coisas que estão em desacordo à palavra. E se você for dar ouvidos ao ímpio, ou quem está na carne, veja o que diz o Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. O insensato, ele não acredita naquilo que o sábio acredita, e nós somos sábios, amém? Quem é insensato, quem não tem o Espírito de Deus, é que diz que Deus não existe. Ninguém pode pensar que pode viver sem Jesus, sem os valores da palavra de Deus, não é?
Na verdade, a palavra de Deus é que tem os valores certos para a nossa vida. O ímpio, o insensato, ele questiona Deus e tudo que é de Deus, e tudo o que Deus diz, não é? Quem é o homem para dizer que não há Deus? Não é? Quem é o ímpio lá fora para dizer que nós estamos errados em nossa crença? Mas quando de repente um amigo seu, um vizinho, ele começa a dizer, né? Você vai para a igreja? Onde está o seu Deus? Não é? Sua vida continua a mesma coisa, não é? E o que aconteceu lá no México, não é? E os tornados nos Estados Unidos? Você vê Deus por acaso? Deus é ilusão. Muita gente cai por causa dessas críticas a Deus, não é? Não aceite nada que seja contrário, nada que venha contra o nosso Deus. Fique sempre do lado de Deus, ainda que você tenha grandes problemas, grandes lutas, amém? Eu sei de uma coisa, nós nascemos para crer, você nasceu para crer, você foi chamado para isso, o Senhor lhe entregou o dom da fé, amém? E todos aqueles que são pedras de tropeço, são aqueles que não creem na palavra, mas nós não, nós somos postos para crer, amém? Eles já foram postos para isso, e eu não preciso ver nada para crer, eu creio, a minha fé me diz, e eu creio naquilo que está na palavra de Deus, amém? Nós não vimos e cremos. Na verdade, nós temos visto muitas coisas da parte de Deus, amém? É que nós somos humanos e facilmente nos esquecemos. Por isso que o salmista diz no Salmo 103: bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Porque quando nós nos esquecemos do que Deus fez, facilmente nós olhamos para aquilo que nós ainda não temos e começamos a murmurar, e começamos a criticar, e começamos a deixar a dúvida a penetrar em nossos corações, amém? Então, essas críticas a Deus geram dúvidas, e essas dúvidas vêm do maligno. E essas dúvidas, como nós lemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 7, não é? Essas dúvidas não nos deixam conquistar a nossa Canaã. Não pense que tal pessoa receberá algum favor do Senhor. Não é? Nós não podemos deixar essas coisas de dúvida, de críticas entrar na nossa vida. Ponto 2, não é? Nós vimos a parte de crítica, a parte de má consciência, de ter uma consciência que é má, que não é boa diante de Deus. Essa consciência má também gera dúvidas sobre Deus. É a pessoa que tem uma má consciência, que ela não é pura. Na verdade, ela se sente culpada de muitas coisas, não é? Os pais discutem, os pais se separam, a culpa foi minha. Morreu alguém e eu não falei de Jesus, a culpa foi minha. A empresa vai mal, a culpa foi minha. Um problema ali, um problema acolá, a culpa é minha, não é? É a pessoa que tem aquele complexo. E há pessoas que se sentem culpadas porque têm a sua consciência cheia de culpa, amém? E a palavra de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, não é? Então a boa consciência está associada à aplicação da fé na nossa vida, não é? Quando a palavra de Deus diz das promessas, daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo sobre o qual Deus está no controle, nós temos que manter isso na nossa mente e não deixar que a nossa mente seja contaminada, porque quando você perde o foco, não é fácil, você tem o foco, o meu caminho é por aqui, você perdeu o foco, você já muda a sua direção, começa a andar na direção errada, e se você está na direção errada, nada vai dar certo, porque o caminho certo para as coisas certas estão aqui. Você tirou o foco, não é? Você começa a andar no caminho errado e começa a não ver as manifestações de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que manter a fé e a boa consciência. Eu creio, está na palavra, e eu não vou aceitar nada em contrário. Mas isso parece meio fanatismo, não é? E parece loucura, mas a Bíblia diz que a nossa fé é loucura para os de fora, mas para nós é o poder de Deus. Então, mesmo que nada dê certo, é fácil falar isso? É fácil fazer isso? Se fosse fácil, estava todo mundo aqui reinando em vida, todo mundo já tinha conquistado tudo. Não é. Por isso que eu comecei a mensagem falando que nós estamos numa luta, numa batalha espiritual. E a batalha espiritual requer a nossa atenção, requer a nossa oração, requer manter firme a nossa confissão, requer dizer assim: a palavra de Deus diz, eu fico com o que está na palavra. Amém? Isso é que vai fazer a diferença quando o diabo começar a lançar os dardos inflamados. Você está treinado, não é? Um bom soldado, a Bíblia compara a vida do cristão a um bom soldado que vai para a guerra, que não se intromete com outros negócios. Compara a nossa caminhada, a nossa jornada a um atleta de alto nível, de alta performance, que se prepara para ganhar o primeiro lugar no pódio. Então, para que isso aconteça nas nossas vidas, é preciso dedicação.
não é? Não pense que você vai levar a sua vida no vai da valsa, naquela coisa, tudo bem, eu vou mais ou menos que levando, empurrando com a barriga e tal, e que as coisas vão dar certo. Não vão dar, não é? Não vos enganeis a vós mesmos, diz a palavra. Amém? Quando a consciência não é pura, as dúvidas vêm, e quem está em dúvida, ele acaba naufragando, acaba sendo derrotado, amém? Não sei se você já viu essa estatística, não é? Eu já vi algumas vezes, quando eu vi o número era menor, não é? Mas sabe quantas pessoas dentro de igreja, não é, que creem em Jesus, naufragaram na fé? Só no Brasil tem mais de 50 milhões de pessoas desviadas das igrejas, não é? E quem fez isso? Foi a falta de conhecimento que a pessoa recebeu no local onde ela estava, né? Ouvindo sobre pagar o preço, essa coisa toda, né? Foi a mentira, foi a suspeita, foi a agressividade, foi a dúvida, não é? E a dúvida fez essas 50 milhões de pessoas naufragarem, saírem, não é, dos caminhos do Senhor. Essa má consciência, ela gera dúvida, e a dúvida é a arma do maligno para impedir que nós conquistemos a nossa Canaã. Amém? Não espere que aquele que duvida alcance algum favor do Senhor. Ah, mas o pastor está pondo medo? Não, não é pondo medo, nós estamos alertando. Nós não podemos deixar essa mentira do maligno penetrar nas nossas vidas, amém? E o terceiro e último ponto são circunstâncias adversas, não é? São lutas, são crises, são dificuldades. Todos nós, não é, temos a nossa batalha diária na família, no trabalho, no emprego, não é, com a saúde, com os filhos, não é? E essas lutas, essas crises, essas dificuldades são situações difíceis, são turbulências, não é? No relacionamento familiar, são discussões, dissensões, não é? São pancadas que nós recebemos da própria vida, e logo vem o inimigo soprando nas nossas vidas, não é? Onde está Deus? São dúvidas que surgem, não é? Quando há um momento de dificuldade, quando a pessoa passa por um momento de tensão, é que se vê quem é quem está alicerçado na rocha e quem não está. E amados, para que a gente possa conquistar a Canaã, para que nós possamos tomar posse daquilo que Jesus conquistou por nós na cruz, nós não podemos permitir qualquer tipo de dúvida sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos ver um trecho da palavra aqui agora, bem conhecido no livro de Marcos, quando Jesus estava no barco com seus discípulos e eles iam atravessar para o outro lado, não é? Então diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Jesus falou que ia passar para a outra margem. Ia passar ou não ia? Porque foi Jesus que disse. Então ia passar para a outra margem, amém? Próximo. E eles, despedindo a multidão, tinha uma multidão lá ouvindo Jesus falar, não é? O levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Então Jesus entrou no barco com alguns discípulos, outros barcos do lado, amém? Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, aquele temporal, aquela ventania no mar, as ondas jogando água para dentro do barco. 38. E Jesus estava na popa, atrás do barco, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Sabe o que os discípulos falaram para Jesus? Mestre, nós estamos duvidando de você, não é? Você está aqui e não está se importando conosco? Não falou que a gente ia para o outro lado? O barco está enchendo d'água. Nós vamos chegar à outra margem, mas nós estamos num momento difícil. Nós estamos debaixo de uma tensão e você fica dormindo, não é? Foi isso que eles falaram para Jesus. Estavam dando uma bronca em Jesus. Jesus, aquele que já havia feito multiplicação de pães, aquele que já havia curado cegos, curado leprosos, não é? Aquele que pregava, não é? E convertia milhares de pessoas. E aí eles vêm para Jesus: Jesus, o senhor não está vendo a situação que a gente está passando? Está vendo que está entrando água no barco e você fica aí dormindo? Há pessoas que no meio da pressão, no meio dessa tensão, não é? O diabo lança dúvidas e a pessoa acaba duvidando de Deus, não é? Na verdade, não é? Quando se está sob pressão, o ser humano ele pode sentir dúvidas, não é? E aí a gente começa a questionar: Senhor, o Senhor não se importa comigo?
É assim mesmo, Deus? É isso mesmo que eu tenho que passar? Qual é a tua, Senhor? Por que está acontecendo isso comigo? O Senhor vai me deixar perecer? Eu tenho que sofrer tudo isso? O Senhor já não sofreu na cruz? Por que eu tenho que sofrer isso agora também? Grande parte, não é, das pessoas que conhecem a Deus, quando vem uma pressão, uma tensão, uma luta, não é? Acaba se deixando levar, acaba questionando a Deus, e essa dúvida é um sinal de que está duvidando de Deus, porque Deus falou para os discípulos: nós vamos para o outro lado, e eu vou dormir, porque nós vamos chegar do outro lado. E os discípulos ficaram loucos da vida. Você está dormindo? Não está vendo que a água, nós estamos perecendo, a água está afundando o barco, não é? É dúvida, não é? E isso é humanidade, porque os discípulos eram humanos. Na verdade, nesse momento, os discípulos ainda não tinham o Espírito Santo de Deus, não é? O próprio Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, você vai entender essas coisas. Os discípulos não eram nem convertidos, eles eram apenas seguidores de Jesus, amém? E a dúvida está no coração, e muita gente, porque ouviu maus exemplos, maus testemunhos de cristãos, ou alguma coisa na vida de outra pessoa, não é? Ela pensa: mas é isso que é ser crente? Não é? É isso que Deus tem para a minha vida? E veja, não é, que os discípulos, eles desconfiaram de Deus, porque falaram assim: Senhor, não está vendo que nós estamos perecendo, que está entrando água no barco? E veja que Jesus estava no barco o tempo inteiro, não é? E Deus está conosco em todo momento, em todo tempo. Ele é um com o nosso espírito, amém? Ele é o maior interessado em que a gente possa, não é, desfrutar de tudo aquilo que Ele conquistou com o seu penoso trabalho na cruz do Calvário, amém? E o versículo 39, a palavra continua: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Basta uma palavra de Deus e todas as coisas vão para o lugar certo, amém? E basta uma atitude nossa. A bispa tem falado, existem premissas: faça isso e Deus vai fazer. Deus vai fazer quando Ele quiser, na hora certa, porque Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para a gente. A nós compete confiar, como se diz aí no popular, cegamente em Deus. Se Deus disse, eu creio. Se está na palavra, eu creio, eu confio, amém? E aí Jesus dá uma, Jesus, repreendeu o vento, porque Ele garantiu que eles chegariam do outro lado. E aí Jesus, no versículo 40, Ele repreende os discípulos. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Não é? Por que vocês deixam se amedrontar por essas situações? Como é que não tendes fé? Não é? Então a fé é o contrário da dúvida. Eles deixaram de ter fé, até enquanto estavam na praia, Jesus pregando, Jesus multiplicando pães, Jesus curando, Jesus fazendo milagres, estava todo mundo crendo em Jesus. Entrou no barco, bateu o vento, sumiu a fé, não é? Uma pequena dúvida que entrou, começou a contaminar a todos ali. Por que vocês são assim? Por que vocês duvidam de mim? Por que vocês não acreditam que se eu disse que nós vamos para outra margem, nós iremos chegar na outra margem, amém? É o que Jesus está dizendo para nós, amém? Só que neste mar da vida, às vezes as ondas crescem, entra água no barco. Não duvide de Deus, amém? O barco não vai afundar, você não vai naufragar, você não vai perder, amém? Deus está no seu barco, você não pode deixar que essa arma maligna venha assombrar a sua vida, venha tirar o seu foco. Mateus, o versículo 41, não é? E aí depois que Jesus fez aquilo, não é? Parou o vento, deu ordem, o vento parou imediatamente, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode imaginar essa situação de Jesus falar para o mar: aquieta-te, cala-te, acalma-te, e na mesma hora o mar se transformar quase que num lago, não é? Quem é este? Quem é este? Não é? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles andavam com Jesus e não sabiam quem era Jesus. Irmãos, nós não temos ideia da dimensão do poder de Deus, amém? Porque nós somos humanos, do que Deus tem
pode e tem preparado para as nossas vidas. Ele pode fazer infinitamente mais. Mas nós não imaginamos isso. Ele é o Deus do mais que suficiente. Amém? Quem é este? Os discípulos perguntaram, não é? Amados, é possível uma pessoa estar na obra de Deus e não saber quem Ele é, e não saber o que Deus pode fazer. Deus pode fazer tudo, todas as coisas. Deus pode curar, pode libertar, pode restaurar, pode transformar. Deus segura a terra e ela para. Deus abre o mar vermelho. Deus fez sair água da rocha. Deus transformou águas amargas em águas doces. Mandou o maná do céu como alimento para o povo. Mandou codornizes para saciar a vontade do povo. Não é que só tinha maná, só reclamava do maná. Deus destrói todos os inimigos. Deus abriu o rio Jordão. Deus preparou um acampamento em Gilgal. Deus deu o trigo com fartura. E Deus está nos preparando para conquistar a nossa Canaã. Amém? Não na nossa força, não no nosso braço, mas na força de Deus, porque Deus pode tudo. Amém? Quem é este? Quem é? Confesse comigo. Jesus. Jesus. O Deus vivo. Esse é o Deus que está na sua vida. Esse é o Deus que está no controle da sua vida. Amém? Das nossas vidas. E agora, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós vamos finalizar 3 pontos rapidamente, não é? Como é que a gente faz para dar um basta nessa situação? Para não deixar a dúvida entrar, porque a dúvida vem para você não alcança aquilo que Deus tem preparado, e aí você começa a luta tudo de novo para se acertar, para poder receber aquilo que Deus tem preparado, né? Então como é que nós damos um basta nessas dúvidas do derrotado? Ponto 1, a primeira coisa é você admitir que está com dúvida, que você tem problemas, que você não está conseguindo. Seja honesto com Deus, com você mesmo, e trabalhe nesta área, não é? Comece a orar em relação a isso. Comece a pedir a Deus. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida. E comece a fazer aquilo que é o básico, não é? A Bíblia diz, na verdade, que nós não podemos nos afastar da simplicidade do Evangelho. E o Evangelho, irmão, é você ler a palavra todos os dias e orar todos os dias. Faça isso e você vai ver como a sua vida vai estar fortalecida para suportar todos esses dardos inflamados do maligno. Amém? Então, seja honesto com Deus, diga, Senhor, eu tenho muita dúvida, por favor, me ajude, me esclareça, Senhor, não me deixe que eu seja intimidado pelas dúvidas, amém? O Judas, não é, o irmão de Jesus, no versículo 22, ele trata sobre as pessoas que estavam com dúvida, né? Ele diz assim, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então quando a pessoa está passando por dúvida, por dificuldade, nós temos que ter compaixão dessas pessoas, e ter compaixão de nós mesmos, e nos apresentarmos diante de Deus, para que Deus trabalhe em nossas vidas, amém? A pessoa é humana, e ela pode ter dúvidas, mas quando, não é, vem essas dúvidas, veja o que a palavra de Deus diz no próximo versículo, no 23, não é? Salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então aqui, o Judas estava escrevendo assim que a pessoa que está em dúvida, ela precisa ser salva, não é? Dessa situação, que é uma situação de fogo, que está impedindo que as bênçãos de Deus cheguem, e que a ameaça do maligno venha à vida da pessoa, não é? E aí Judas diz assim, não é? Nós devemos ser compassivos, detestando até a roupa contaminada pela carne. Por quê? Porque a dúvida é uma obra da carne. É quando a Bíblia diz que nós temos uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, e quando o nosso espírito não está subjugando a nossa carne contamina aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E aí o Judas diz assim, o apóstolo Judas diz assim, deteste até a roupa contaminada, não se contamine com isso, vá lá, salve, arrebate, não é? E no nosso caso, se você for ajudar alguém, você pode usar disso, mas se você for falar mesmo com Deus, fala, Senhor, eu preciso ser limpo dessa dúvida, eu preciso ser liberto disso, para que isso não venha a atrapalhar a minha caminhada diante de Ti, amém? E como é que se salva uma pessoa que está com dúvida? Recebendo e aplicando esse conhecimento que você recebeu hoje aqui, amém? Duvidar é diferente de descrer. Descrer é quem não acredita, não é? Que duvida, que fica na expectativa, sim ou não, não é? Mas se você tem sofrido esse ataque, não é? E isso tem impedido você de alcançar as bênçãos do Senhor, não é?
peça ajuda a Deus, porque o Senhor certamente vai começar a trabalhar na sua vida para que isso seja extirpado da sua vida em nome de Jesus. Amém? Ponto 2, confronte sempre as suas dúvidas. Quando vem a dúvida, você tem a palavra. Fala assim, pô, a dúvida questiona isso, a palavra diz isso, fique com a palavra. Acredite sempre nas crenças verdadeiras, naquilo que a Bíblia diz. Amém? Versículo 5 de Provérbios 3, a palavra diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando vem uma dúvida sobre qualquer situação, se você está passando por uma luta, uma dificuldade, ou uma coisa que você está lutando para alcançar e está demorando muito, não é? Não se apoie no seu entendimento, porque quando nós estamos duvidando e nós começamos a aceitar esses questionamentos na nossa mente, a gente vai analisar com o nosso próprio entendimento, e a Bíblia diz que a gente não pode se apoiar no nosso próprio entendimento, a gente tem que confiar em Deus de todo o coração. Quando você confia em Deus de todo o coração, não fica lugar para dúvida. Amém? Comece a confrontar as dúvidas. Será que Deus vai curar? Confronte esse pensamento, Deus vai lhe curar. Amém? Confie nisso. E ponto 3, comece a agir com a fé que Deus lhe deu. Não é? Como é que você tem fé, mas também tem dúvida? Porque você tem fé, você recebeu o dom da fé. Amém? Você tem que crer e ponto. A fé que Deus lhe deu é um dom do Espírito que está em você. Amém? E agora eu quero que você se alimente disso que a palavra de Deus diz. Mateus 17:20, a Bíblia diz assim, a palavra diz assim: nada vos será impossível. Nada é impossível para você. Se for impossível, nós podemos ir embora, fechar a porta, porque o nosso Deus é mentiroso. Nada vos será impossível. Não tem nada, ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida, diz a palavra. Amém? Deus disse: como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, Josué. E como o Senhor não faz acepção de pessoas, como Deus foi com Moisés, como Deus foi com Josué, como Deus foi com Davi, Deus é com você também. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 44, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Você é, porque você é de Jesus, porque você crê na palavra, porque você ouve a palavra, e você vence o mundo, todo o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando nós dizemos assim: eu fico com o que está na palavra, nada pode nos impedir. Amém? Confie na fé que Deus lhe deu, confie no Deus soberano, confie nos grandes resultados que você já viu Deus operar na sua vida. Amém? Para terminar, eu queria perguntar para você: mas o que você tem duvidado de Deus? Você duvida que Deus te ame de verdade? Você duvida que Deus vai cuidar de você? Você duvida que Ele seja poderoso? Você acha que Deus é poderoso? Que Deus não é poderoso? Você duvida que Ele seja um Deus perdoador, que apesar de você ter duvidado dEle, Ele possa te perdoar e te restaurar? Você duvida que Ele seja fiel? Você duvida que Ele pode te levar para Canaã e tem uma Canaã preparada para você? Então confie, amém? Veja o que a palavra de Deus diz em Hebreus 10:35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. E a palavra também diz, na 1 João capítulo 5, versículo 14, que nós temos uma confiança nele. Se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos o que lhe temos, os pedidos que lhe temos feito. Amém? Diga assim comigo: eu estou certo nesta noite de que eu vou obter os pedidos que eu tenho feito, porque o Senhor promete isto em sua palavra. Amém? Hoje é dia de você sair dessa luta, é dia de você dar um basta nessa dúvida, é dia de você saber que Deus vai responder a você maravilhosamente. É dia de você colocar a sua fé naquilo que você precisa para receber, e você vai receber. Amém? Nada vai falhar. O nosso Deus, Ele é perfeito,
E nessa noite a perfeição de Deus vai se manifestar nos corações daqueles que creem e que afastam essa sombra infernal da dúvida, dando um basta, não é? Dê um basta, achegue-se ao Senhor. É hora de conquistar, é hora de avançar, amém? Para Canaã preparada, para a cidade prometida que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? E isso será feito com a bênção de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Assim seja, porque assim disse o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, pela tua palavra, Jesus. Oh, Pai, nós oramos aqui agora, Senhor Deus. Nós vimos nessa noite, Senhor Deus, dessa arma do maligno, Jesus, de dardos inflamados, Pai, de dúvida, Pai, de dúvida se vai acontecer, de dúvida se o Senhor pode fazer, Pai, de dúvida porque está demorando tanto, Pai, de dúvida, Senhor Deus, porque o outro alcançou e eu não alcancei, Pai. Pai, nós repreendemos toda esta mentira do maligno, Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, a tua palavra nos orienta, Pai, que o diabo ele tem dardos inflamados, Senhor Deus, que querem nos atingir, Pai. E eu oro agora, Pai, por todos aqueles que foram atingidos, que foram alcançados, Senhor Deus, por esses dardos inflamados do maligno, Pai. Oh, Senhor Deus, isso causa desânimo, isso causa tristeza, isso causa, Senhor Deus, apatia, Jesus. Isso impede que o povo avance, Senhor. E eu repreendo aqui agora, Pai, no teu nome, Senhor. Nós ligamos aqui agora, Pai, eu com a tua igreja, Pai, nós ligamos aqui na terra, porque a tua palavra diz que se que 2 ou 3 ligarem na terra, será ligado nos céus, Pai. Eu ligo, Jesus, destruindo toda dúvida, Pai, que tem impedido o teu povo, Senhor, de avançar para conquistar a sua Canaã, Senhor Deus, a sua terra prometida, Jesus. Oh, Pai, e eu te peço, Jesus, oh, Pai, que nós possamos nos animar, nos fortalecer. A tua palavra diz para Josué: ser forte e corajoso, Pai. Nós podemos ser fortes e corajosos, porque o Senhor é a nossa capacidade, o Senhor é a nossa suficiência, Pai. E nós nos apoderamos dessa coragem, dessa força que vem de Ti, Pai, para prosseguir, Senhor Deus. Estamos nos preparando, Pai, para conquistar, Senhor. Oh, Pai, eu te peço, Jesus, que cada um dos teus filhos aqui agora, Pai, que teve consciência, Pai, de que precisa da tua ajuda, Senhor, se prostre diante de Ti, porque a tua palavra diz que é um coração contrito o Senhor não despreza, Pai. Nós clamamos a Ti, Pai, te pedindo, Senhor, que a tua mão, Senhor, venha sanar, venha retirar, venha afastar toda dúvida, Pai, e que a certeza, Senhor, que a verdade, que a firmeza que a tua palavra traz aos nossos corações, Senhor, que ela seja mantida, que ela seja estabelecida, Pai, através da leitura da tua palavra. Afinal de contas, Pai, quando eles saíram lá da terra prometida, do Egito para a terra prometida, o Senhor disse aos pais para dizerem aos filhos que deveria ser inculcado dentro da cabeça, dentro do coração, Pai, de dia, Senhor Deus, de noite, ao levantar, ao deitar, ao sentar-se para comer, Pai, deveriam falar do Deus vivo, dos seus feitos, Pai, das suas maravilhas, Pai, e que nós possamos, Jesus, como ouvintes operosos da tua palavra, não como ouvintes negligentes, mas como operosos praticantes da tua palavra, Pai, que nós possamos ouvir a tua palavra e aplicá-la às nossas vidas, Pai, de dia e de noite, como diz o salmista, meditando na tua palavra de dia e de noite, para que nós sejamos bem-sucedidos em tudo aquilo que realizarmos, Pai. É no teu santo nome, Jesus, que nós oramos, te agradecemos, Senhor Deus, porque estamos sendo preparados para conquistar a nossa Canaã, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado, porque a tua palavra é clara, Pai. Se nós quisermos e te ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra, Pai. Obrigado por tudo isso, Pai, no teu santo nome, Jesus. Amém, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Aleluia.